Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Vamos fazer a nossa prece para que Deus nos abençoe, nos proteja nesse momento tão importante que é o estudo do Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez para o estudo dos vossos ensinamentos. Ajuda-nos, portanto, a entender esses ensinamentos transformadores, libertadores, e fortalece-nos em nossa caminhada terrena para nos tornarmos capazes de vivenciar as vossas missões. Que a vossa bênção de infinito amor e bondade venha sobre nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, agora e sempre, que assim seja. A nossa leitura inicial será do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, Evangelho de João, Evangelista, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviços de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrante ornatos da forma. Claro que a orientação, esclarecimento e ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Hoje nós iremos ainda fazer algumas reflexões sobre o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O 4º capítulo, como nós vimos, trata do ensinamento de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vimos que Jesus fala abertamente sobre a pluralidade das existências, do processo reencarnatório, da necessidade do espírito voltar sucessivas vezes à Terra, como forma de se aprimorar, como forma de evoluir,
até chegar à condição de espírito perfeito, de espírito puro, que é a nossa destinação. A destinação que Deus, nosso Pai, nos concedeu. Nesse capítulo, nós vamos encontrar comentários de Kardec sobre um tema bastante pertinente, que é laços de família. É comum as pessoas, quando falam em reencarnação, dizerem: a reencarnação vai dissolver, vai enfraquecer os laços de família, porque a gente volta como outra pessoa, vai ter outro pai, outro filho. Como é que pode? Como é que fica os vínculos afetivos com os nossos entes queridos? Logicamente, quem assim fala é porque tem pouco conhecimento do processo reencarnatório, do que nós somos, né? Porque nós somos espíritos imortais. Nós podemos mudar de corpo físico, mas continuamos com a nossa identidade, continuamos a ser o que realmente nós somos. Quando nós mudamos de vestimenta aqui na Terra, o fato de mudarmos de roupa não significa que a gente deixa de ser a pessoa que é. Apesar de todos os avanços da sociedade que ocasionam constantemente mudanças na família, né? A família moderna, que passou por várias transformações, mas apesar de tudo isso, a família continua sendo de fundamental importância na formação da personalidade do indivíduo e no seu crescimento espiritual, no seu crescimento afetivo. A família sempre foi e continuará sendo o nosso grupo de referência. Nós, como seres humanos, somos um ser gregário e procuramos o grupo. E esse grupo a gente procura para ser amparado, para ser protegido, até alcançar a nossa própria independência. Então, a gente sempre ouviu falar, a família é o alicerce da vida do indivíduo. É exatamente a pedra angular da sociedade. O indivíduo ele necessita dessa referência de família, porque nós temos a necessidade de ter esse sentido de pertencimento, essa necessidade atendida, pertencer a um grupo, a uma família, ter esse referencial. Então, a família, diante das ciências humanas, a família é de essencial importância para o indivíduo em si e, logicamente, para a sociedade. Do ponto de vista espiritual, não é diferente. O Espírito Emmanuel, ele afirma que a família das associações humanas, com exceção da humanidade propriamente dita, há de mais relevância, de mais importância no que diz respeito à função educadora e regeneradora da família. Então, o Espírito Emmanuel já afirma, já ressalta essa importância para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que a família ela é resultado de um processo, de todo um largo processo evolutivo na vida do indivíduo. Ela é o resultado desse processo evolutivo do espírito, na extensa trajetória vivenciada por meio das reencarnações sucessivas. E ela prossegue dizendo que a família ela é de natureza divina, porque vai permitir que os espíritos voltem a reunir-se na Terra pelos laços da afetividade ou os laços da reparação, com objetivos específicos da reparação espiritual e o crescimento intelecto-moral. A família, inclusive, ela é planejada ainda nas esferas espirituais. É feita toda uma programação onde são traçados os programas
envolvendo os espíritos que se encontram ligados, positivo ou negativamente, para cumprir o reajustamento ao processo ao qual se encontram submetidos. Então a espiritualidade, ela ressalta essa importância da família terrena. Ela ressalta mostrando o papel da família como aquele local de preparação do indivíduo para a sociedade, para a convivência em sociedade, nos demais grupos existentes. E não poderia deixar de ser, né? Deus não iria exatamente criar, nos conceder esta oportunidade de crescimento no seio de uma família se não fosse para o nosso bem. Isso é de fundamental importância, para a gente compreender que não estamos ali naquela família por acaso, não estamos ali sem um objetivo. Na criação divina não existe acaso. Deus, que é justo, que é bom, ele age com justiça e sempre nos destinando a situações que nos farão crescer, que nos farão evoluir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, é o capítulo 4 ainda, Kardec apresenta considerações esclarecedoras. Por exemplo, os espíritos, eles formam grupos ou famílias no espaço como resultado da afinidade, como resultado da sintonia, da afeição, da semelhança de inclinações. E quando algum espírito, ele reencarna, aqueles que lá ficam exatamente orando, emitindo vibrações para aquele que voltou ao cativeiro terreno possa cumprir com as metas reencarnatórias. É um afastamento temporário, provisório, porque quando desencarna, esse espírito volta e vai ser recebido como aquele amigo que chega de uma viagem. Então é um afastamento temporário, eles permanecem ligados pelo pensamento e é comum que esses espíritos venham juntos em uma determinada reencarnação, reencarnando na mesma família, na parentela ou naqueles outros grupos afins, né? Naqueles outros grupos que vão permitir uma convivência entre todos. Isso é exatamente para propiciar uma ajuda mútua, recíproca entre eles, aqueles que são mais adiantados, aqueles que estão mais numa situação evolutiva melhor, serve de apoio, de ajuda para os outros que também estão nessa escalada. A gente pode lembrar, a gente sempre lembra de algum caso, até que ocorre com a nossa própria pessoa, de indivíduos da parentela, ou do grupo de trabalho, da casa religiosa, dos grupos aos quais pertencemos, onde se estabelece uma grande simpatia, um carinho, um respeito, onde você se sente apoiado por aquela pessoa, por aquele amigo. São as reminiscências do passado. São exatamente o resultado da afeição que foi desenvolvida em uma outra oportunidade, em uma outra encarnação. Então, é necessário que a gente entenda essa finalidade, esse significado, que a gente tenha em mente que a espiritualidade
nos concede oportunidades, nos concede bênçãos para que possamos cumprir com as nossas metas evolutivas. E aqueles que se amam, eles se juntam, voltam a se reunir na Terra e também no espaço onde juntos gravitam na direção de Deus. A reencarnação, ela não enfraquece, não destrói os laços de família, muito pelo contrário, fortalece os laços de família. Esses laços permanecem. São os laços de família, convém dizer, que são resultado do amor, do afeto. Quando na família existe alguém que não estabelece um vínculo amoroso, afetivo, de irmandade, esse laço não vai permanecer, porque não existe essa sintonia. O que vale para a espiritualidade é o afeto, é a afeição, e não relações decorrentes de interesses materiais, de interesses transitórios. E a reencarnação, ela permite que se estabeleça um progresso, entre os integrantes daquela família, aquele que se perde um pouco na caminhada, continua sendo ajudado, amparado, fortalecido por todos os outros integrantes, isso mentalmente, na vibração, na prece, na emissão exatamente de pensamentos positivos, até que esse que se deslocou, vamos assim dizer, que saiu da caminhada, se reintegre e volte para a caminhada em busca da luz. É uma preparação que ocorre para que possamos um dia integrar a família universal. Então, os laços de família, coloquemos em mente, eles permanecem. A gente desencarna, existe a transitoriedade do corpo físico, mas somos espíritos imortais e levamos conosco o resultado de todas as nossas realizações. E as realizações de amor, de afeição, de bondade, de generosidade, enfim. Tudo aquilo que a gente sabe que é essencial ao nosso crescimento, tudo isso nos fortalece e permanece com a gente. Onde formos, onde estivermos, essa é a nossa grande herança, a nossa grande bagagem. Na literatura espírita, por exemplo, nós vamos encontrar relatos maravilhosos dos laços de família que permanecem fortalecidos. André Luiz, quem não se lembra, que ele desencarna, depois que ele chega na colônia espiritual, nosso lar, ele tem o reencontro com a mãe. A mãe estava numa esfera mais elevada e nunca deixou de orar por ele. Sempre estava em prece, em oração, para que ele se fortalecesse, ele que levava uma vida não muito correta, porque era um tanto orgulhoso, egoísta, e ela nunca deixou de orar. Quando ele recobra as suas condições lá em nosso lar, ela vai visitá-lo. É emocionante. E há um relato que eu sempre digo, porque me tocou muito desde a primeira vez, no livro Libertação, que é o reencontro de Gregório com a mãe. Gregório, espírito das trevas, dominavam a região das trevas, com muito ódio, muita vingança, e a mãe, Matilde, muito preocupada, orando, vibrando para que ele amolecesse o coração, vamos assim dizer, para que ele
quisesse voltar para o bem, e até que ela pede a intercessão dos espíritos da colônia Nosso Lar. E é montado todo um esquema para chegar até ele, porque os espíritos viam que ele já estava cansado de tantos e tanto tempo, de tantos anos no mal, né? Sempre odiando, querendo dominar, um espírito de vingança muito forte. E eles montam um esquema até chegarem a Gregório, e quando Gregório vai ao encontro deles, mas ele queria guerrear, queria atacar a equipe do Nosso Lar. Aí ele escuta a voz da mãe e pergunta: que mágica é essa? Né? Aí quando ele quer se irar, aquela luz se projeta na frente dele e aparece Matilde. E ele cai de joelhos: minha mãe, minha mãe. E ela: meu filho, eu te quero mais do que tudo. E o envolve em um verdadeiro manto de luz para conduzi-lo e para que ele pudesse assim refazer o seu caminho, assumir suas responsabilidades pelo mal que fazia e retornar ao caminho da evolução. Então, os laços de família são por demais fortalecidos, não esqueçamos disso. E procuremos assim desenvolver o amor, desenvolver o afeto para com todos, principalmente por aqueles que estão mais próximos na convivência familiar, porque nós não estamos nessa convivência familiar sem uma razão maior de ser. E também lembrar que nós somos seres imperfeitos, mas com a capacidade de uma renovação, com a capacidade de uma retomada diante das ocorrências da vida. As pessoas às vezes perguntam: mas quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Não tem limite, não. Como é que pode? Porque a gente sempre diz, né, que a reencarnação permite que o espírito retorne à vida física sucessivas vezes. Aí há quem diga: não tem um limite, não. Até que a gente alcance a condição de espírito depurado, vamos assim dizer, até que a gente se liberte das nossas inferioridades, vamos ter que reencarnar, com certeza. Porque nos mundos mais avançados que a Terra, o corpo físico ele é mais depurado, não é tão denso, não é tão grosseiro. E em mundos mais avançados, esse corpo ele fica cada vez mais sutil, depurado. De grau em grau, essa depuração vai acontecendo. Por quê? Porque nós vamos nos libertando das nossas más inclinações. É isso que faz pesar o nosso corpo, o corpo perispiritual, inclusive. Quer dizer, deixa o nosso corpo, não só o corpo físico, mas sobretudo o nosso perispírito mais denso, também grosseiro. Então isso vai ficando sutil a cada grau que a gente adianta, até que, segundo o Evangelho diz, que passa a se confundir com o próprio perispírito. O perispírito que suporta várias transformações a ponto de chegar na condição de pureza, de depuração total. Aí a gente diz: mas a reencarnação, ela é necessária mesmo? E os espíritos respondem: sim. Eu acho que é o Espírito São Luís que faz esse comentário. Sim, porque a matéria, a vida na matéria, propicia ao espírito experiências que são necessárias ao seu desenvolvimento em todos os sentidos, inclusive da inteligência. A matéria propicia, vamos assim dizer, experiências mais difíceis que talvez não fossem possíveis fora de um corpo físico. Mas Deus, que é justo, Ele nos dá as mesmas condições a todos.
a mesma essência, no mesmo ponto de partida, a mesma tendência, a mesma capacidade de progresso, as mesmas condições para crescer, para evoluirmos, e a mesma destinação, que é a destinação do espírito depurado, do espírito puro, do espírito relativamente perfeito. Aquele que desde a sua primeira experiência vai aproveitando para utilizar o seu livre-arbítrio de forma positiva, vai alcançando mais rápido essa libertação das encarnações mais difíceis, mais sofridas. Mas quando se usa indevidamente o livre-arbítrio, a gente vai repetindo as experiências, a gente vai ter que permanecer no que os espíritos dizem, na difícil roda das reencarnações sofridas. Então, essas reflexões são reflexões que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e que nos dão muita fé, muita esperança e disposição para o enfrentamento das dificuldades. Agora, vamos fazer a nossa prece final em agradecimento a Deus nosso Pai. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, que seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar os nossos ofensores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, livrando-nos de toda maldade que ainda existe em nós mesmos, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, do amor e da justiça para todo sempre. Que assim seja. Lembrando que este Pai Nosso é da autoria, essa versão de Pai Nosso é da autoria do nosso irmão, o Espírito Emmanuel. Muita paz para todos, uma semana de saúde, de harmonia e de muita luz.